sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, Lena Mello conosco. Tanto tempo que ela fica para vir aqui, eu fico morrendo de saudade. Ela que nos abandonou, foi embora para o sul. E aí eu coloquei no Facebook ontem que ela estaria aqui e o que vocês gostariam de ouvir dela. E aí tem algumas questões. Primeiro, obrigada, porque eu sei que quando você vem para cá, você não vem a passeio. Não. Você vem porque tem os seus pacientes. Sim. E aí uma vez por mês você vem atendê-los. Como que você faz as outras vezes? Faz por Skype? Não, eu vou indo. A gente vai se conversando. Mas vai ter novidade por aí esse ano. Ah, espero. Eu vou ficar um pouquinho mais perto. Ela tá me prometendo isso. Só que você vai cumprir. Vou cumprir. Tá cumprido já. Já? E aí você viu, né, que tem várias... Aliás, deixa eu até pedir desculpa, porque eu fiz o post, só que eu marquei a Lena errado. Só que aí já tinham perguntas. A Tânia, a Diane, eu não lembro o nome das pessoas, a Josi, Lésia. E aí sumiu as perguntas dela. Mas eu lembro. Tá. Eu lembro. Tá bom. Cabeça boa. Não tão boa assim, mas eu lembro. Tá bom. Mas tem outras perguntas aqui. E uma delas... Você falou que a gente já falou, mas eu não lembro da gente ter falado disso. E uma delas era sobre trauma. A gente já falou disso? Uhum. Eu já vou falar quem. Na verdade é trauma infantil. Que ela tinha pedido, né? Então, mas eu li rapidamente, pelo menos alguns. Eu não sei se eu li tudo. Mas muitas questões de burnout, ansiedade, a Nassira que quer falar sobre morte. Que ela não sabe lidar, ela perdeu alguém agora na família. Eu li, sei, querida, a gente vai falar disso. Não sei lidar com isso também. Aliás, não sei lidar com muitas coisas que eu tenho. Aprendeu ou não também, né? Enfim, temos muitas vidas, muitos mil anos para isso. O que não dá para fazer nessa vida, eu deixo para outra. Não precisa fazer tudo de uma vez, gente. Vamos com calma. Já aprendi, às vezes não dá nessa vida, então deixa para outra. Fica cansada, fica com preguiça, fica triste, então a gente faz para outra. Cadê aqui? Da trauma, eu acho que era a Diana, eu acho que era da outra pergunta. Então, como eu falei de trauma, vamos só começar a explicar isso. O que é trauma? Trauma é um acontecimento que você não deu conta de lidar, que foi além da tua capacidade de absorver, além da tua capacidade de compreender, além da tua capacidade de responder. Então, isso pode acontecer para uma criança, pode acontecer para um adulto, pode acontecer em algum momento da tua vida. Desculpa, se fugir a voz, vocês me falam, tá? Porque eu não sei falar sem mão, eu não sei. A Nassira, então, dá para linkar isso com o que a Nassira falou, de não saber lidar com a morte. A morte, muitas vezes, pode ser um trauma. Sim, principalmente para a criança, né? Pode. Às vezes não, às vezes a criança lida com isso tão mais fácil. Eu tenho uma historinha muito legal sobre isso. A minha filha Camila, quando ela era pequenininha, né, a gente perdeu uma cachorra, né? E aí aquela história de você conta que a cachorra foi pro céu, virou anjinho, né? Que eu acho que é uma história muito legal para a criança começar a entender que existem relações além daquilo que a gente vê, né? Então, e aí, pouquíssimo tempo depois, a gente foi fazer uma viagem de avião, e a primeira viagem dela de avião. E eu tinha dito a ela que a cachorrinha tinha ido pro céu. E eu vejo a Camila olhando, claro, mas eu não me dei conta, né? E ela olhava, mas mãe, em que lugar do céu que a Luna tá? Gente, é isso, né? Você cria, às vezes, espaços e depois você tem que dar conta deles. Então, aí eu tive que ampliar a noção de céu para ela. Né? Então o céu não é mais só o céu físico, ele também é um céu emocional, ele também tem outras características. Aliás, um filme legal que eu vou indicar para vocês verem. As 5 pessoas que a gente encontra no céu. Lindo, 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 lindo. Vale a pena, vejam quem puder. Isso ajuda quem não sabe lidar com a morte. Isso ajuda a lidar. Bom, aí a morte, com certeza, isso vai ajudar a lidar com a morte, porque a morte ela só é um problema para quem não acredita nela depois dela. Né? Porque a morte é só passagem, nada mais. Todo mundo diz assim, né, Rê? Que a morte é o contrário da vida, e não é verdade. Isso não é verdade.
A morte, ela é contrária a um ponto da existência onde você nasceu, certo? Quando você foi concebido e nasceu, fatalmente você vai ter que encontrar um momento em que você deixa de ser, né? Então a morte, ela é contrária ao nascimento, a concepção e nascimento. Esse processo, agora eu precisava das duas mãos, esse processo entre a vida e a morte, entre o nascimento e a morte, é que a gente chama de vida. Vida física, concreta, material, encarnação, né? Agora também deve ter alguma coisa depois que a gente morre, já que a gente nasceu de um ponto, entre a morte e esse ponto deve existir alguma coisa, talvez? Né? Agora, então, vamos falar do vazio. A Nacira falou desse vazio que fica. Né? E fica mesmo. Eu não acredito que as pessoas sejam substituíveis. Eu acredito que, de fato, cada um de nós é insubstituível. A relação que eu tenho com você é só com você que eu posso ter. Eu não posso ter com mais ninguém. Então fica um vazio. Esse vazio a gente dá o nome de vazio existencial. Por quê? Porque nós ocidentais, temos a necessidade de preencher todos os vazios. Quando a gente não consegue, a gente vai engordar, até achar que preencheu. E aí começa a se sentir muito mal, porque não é por aí. Ou a gente vai comprar, até achar que achou aquilo que queria. Mas o que a gente queria não é material, é no nível existencial, né? Então, quando alguém deixa de descer para a vida material, ela cria um vazio. E é verdade, cria mesmo. E eu preciso honrar esse vazio, assim como eu honrei o nascimento. Assim como eu fiquei feliz quando essa pessoa nasceu, eu preciso honrar o momento em que ela parte. Porque partir faz parte da vida. Fala. Não falo nada. Eu só tô quieta você aqui. Já disse. Não, eu só perguntei. Eu só passei a pergunta. Não, você sabe muito bem, você me conhece, você sabe que eu não sei lidar com a morte, né? Não sabia, né? Você vem aprendendo, né? Você que acha que eu tô aprendendo umas coisas, eu tô aprendendo. Tá sim, tá sim. Cada vez pior. Mas, definitivamente. Mas, eu acho que a doença, a morte é algo o mais difícil da gente lidar na vida, né? Então, por isso que porque existe é o desaparecimento essa recorrência da concretude. Daquilo que a gente não consegue enxergar, nem sentir, nem ver, nem dar explicação, sentir, né? A gente sente. Não, sentir. Eu já perdi algumas pessoas muito importantes na minha vida, muito importantes, que deixaram vazios imensos. Mas assim, eu de fato, de verdade, eu aprendi a lidar com isso. E deixar o vazio ali, o vazio que essa pessoa deixou, né? Porque ela não é substituível, não é substituível. Não né? é, então, não tem como você completar aquele vazio que a pessoa deixou. Então deixa o vazio ali. Você precisa aprender a lidar com aqueles pedaços do seu, como é que chama aquele coisa que a gente enche de, aquilo lá que a gente compra e monta. O que a gente monta? Um treco assim, gente? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Caramba! É que eu veio na cabeça, mas não vinha outra coisa. E vai ficar sem uma pecinha. A gente precisa aprender a deixar algumas pecinhas, né? Ele não precisa olhar ser totalmente para aquilo completo. como parte integrante da nossa vida, que teve muito significado e que a gente honra muito, mas que naquele momento não faz parte da vida concreta. E isso é um aprendizado. E nós não aprendemos, nós não fomos educados para a morte. E a gente precisa começar a educar as nossas pessoas para a morte. Porque, senão, assim, eu não dou conta de viver de verdade se eu não entender que em algum momento eu vou começar a viver de outro jeito, em outro lugar, de outra forma, que eu não sei qual é. Mas, assim, quem não consegue entender isso não sabe viver. Por quê? Porque vive no medo e no apego. Né? E apego e medo são duas coisas que precisam ser eliminadas para a gente ser inteiro. Mas não deixar ele ficar enorme, né? Ele é vazio só na pecinha porque ali. Se ele fica enorme, aí que tem a dificuldade das pessoas tocar a vida, né? O pior vazio, Rê, é o vazio de você mesma. Sabe? Esse vazio, ele é o terrível, que é onde entra a depressão e outras formas ruins de viver, que é quando você está desconectado de você mesmo e da sua alma, né? E aí as outras perguntas que vêm, elas vêm nessa linha, todas, muitas pessoas, algumas pelo menos que eu li. Foi tudo nessa linha, Foi tudo nessa linha, que muito louco, ansiedade, burnout, depressão. É depressão, engraçado não. que geralmente vem assuntos de relacionamento, não vem nenhum, né? Relacionamento que eu digo homem, mulher, né? O
relacionamento romântico, né? Gente com gente. Dessa vez veio coisas de crescimento mesmo da alma, de educação de filhos, trauma de crianças. Voltando lá a traumas. Então, vamos falar dos traumas. Então, uma criança que passou por um trauma, ou seja, ela passou por uma experiência que ela não deu conta, que era maior do que ela não conseguiu receber dentro dela e elaborar. Todo trauma, ele é trauma porque não foi elaborado. Tá claro? Dá para entender? O que é elaborar um trauma? É você compreender por que aquela situação aconteceu, o que ela queria te dizer e o que você pode fazer com aquilo. Se você não consegue responder a isso, você pode ficar traumatizado. Então, toda vez que acontecer uma situação próxima a essa, você revive aquela dor e aquele medo e fica mal. Então, muitas crianças passam por isso e é necessário que se passe por isso para aprender a lidar com a vida, tá? Então, assim, apareceu uma criança com um medo muito grande, com uma situação que ela não consegue dar conta, começa a elaborar devagar isso, né? Começa assim, tá, o que aconteceu? Como é que podia ter sido? Começa a se interessa pelo assunto. Até você acolher aquela criança na sua necessidade. Também, isso. Né? Eu acho que não o trauma falar sobre isso, porque, nossa, olha lá, ela tem traumatizada, não pode falar disso, né? Não vamos falar. Isso até nós, quando ó, chega recado aqui. Maura é muito folgada, mandando o WhatsApp da vida. Para mandar um beijo para Lena. Só para Lena, né, Maura Mara? Obrigada. Amore, te amo, viu? Saudade. Essa questão do trauma, eu acho que ela fica maior com esse... Quando você tira não fala isso, disso, quando né? você não, olha, não falar, assunto eliminado. É um trauma, fiquei traumatizado, isso. Né? Toda vez, quanto menos a gente tem entradas nos ambientes, menos espaço a gente tem para poder viver. Emocionalmente é igual. Se eu vou fechando as portas das situações que eu não gosto na vida, daqui a pouco eu só posso viver de um jeito. E se eu só puder viver de um jeito, eu sou condenada a morrer. Estagnar, porque a vida é movimento, e se eu não puder me movimentar, eu estou morta. Então, o melhor jeito eu tô muito simbólica hoje. De enfrentar o trauma, principalmente infantil, é falar sobre isso. Chamar sobre a criança, falar isso, sobre conversar, contar história, deixar ela contar, vai pra água, vai tomar banho junto, e sabe? terapia também, às vezes, né? Dependendo do trauma, claro, né? Com certeza. E a gente parar de até as crianças, eu sinto que até hoje na escola, quando eu vejo amigas minhas que, meu filho precisa de terapia, e vergonha de falar para outras mães, tem que ser tão natural, é uma prova de amor você cuidar da alma do seu filho, Uau, né? Lindo isso, é verdade. Maior prova de amor que pode existir. Você educar um serzinho para ser inteiro. E não para ser pela metade, não para ser perfeito. Porque ser perfeito é ser pela metade nesse planeta. Né? A gente precisa abarcar todas as nossas possibilidades, inclusive as negativas. Porque eu não sou mais do que tudo isso. Né? Eu vou para o intervalo, na volta eu continuo aqui com algumas questões. É lógico que a gente não consegue fazer tudo. Provavelmente a gente vai ter que fazer 2 programas para responder as perguntas de vocês, mesmo porque as perguntas, os temas, todos eles são muito bons e eles geram muitas questões, e a Lena fala também. Falo pouco, né, Rê? Desperdiçar isso, nada. Eu vou pro intervalo e na volta eu continuo, tá? I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries.
It's easy being with you. Sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step you take, Kyoto to the way, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. Agradecer minha roupa, hoje visto Cotton R, visto Farm. Não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu sou apaixonada por essa marca. E quem é a Farm, como que é? Maníacas, entende o que eu estou falando. É uma marca carioca que eu adoro e agora encontram na Cotton R. Esse vestido é um vestido lenço, que também eu adoro. Acho que tem muito a ver com o verão, apesar de ser a coleção nova de outono e inverno, mas será que dá para mostrar ele todo? Para mostrar aquele lencinho. Mas você consegue jogar uma jaqueta de couro no inverno, uma jaqueta jeans. Essa mistura do leve com pesado é bacana. A gente já falou várias vezes aqui no programa e ela vem mais forte ainda. As coisas, tecidos leves, mistura de texturas com tecidos mais pesados. Então dá pra gente apostar, já usar o vestido agora, no calor de hoje, como está, e depois, quando esfriar, a gente joga um jaquetão, até um sobretudo dá certo aqui nesse. E vai ficar realmente, vestido, não é lindo esse uau, vestido? eu adoro essa marca, Eu também a adoro Camila essa- ama. Nossa, essa marca eu acho tão feminina, É e muito, tão ela alegre. é muito E legal, o corte dela é tão, eu acho sensacional. de verdade, também acho. Bom, olha, o Mauromar, que é amigo folgado é assim, né? Manda no WhatsApp as perguntas para a Lena. Eu vou ler ainda hoje a sua pergunta. Até vou ler a dele agora, porque vem de encontro com uma outra pessoa que me perguntou, que foi naquela leva que eu tive que apagar, porque eu não sei editar o post. Eu vi que eu marquei você errado numa outra Lena. Eu falei, a mulher vai se assustar, né? Tive que apagar tudo. Não vi nada Mas disso. me perguntaram isso. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil, essas mudanças, a insegurança, será que nós somos capazes de enfrentar isso, principalmente esse ano, driblar isso com paz, com calma, com otimismo? Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida, sim. Eu acredito. Bom, Rê, eu acredito hoje que existam muito mais consciências do que a gente imaginava que existiam. Não é só a consciência de estar acordado ou estar dormindo, né? Que é mais ou menos o que a gente imaginava. Dormir, sonhar e tal, ou então estar acordado. Eu acredito que a gente acesse muitas possibilidades através de níveis de consciência ampliados, né? Então, se você ampliar sua consciência, vá em frente ao mar, né? E deixa a tua consciência viajar. Você vai ver que você é capaz de identificar milhões de sensações e pensamentos. De repente você está lá na lua e de repente você está vendo ET, né? Cada um do seu jeito. Tudo é possível para mim. Você tem a possibilidade ele sempre é uma possibilidade de você lidar com ele, sempre. O problema é a linguagem do universo, sabe? Então ele te bota na cara alguma coisa para ver como você está lidando com isso. Eu acredito sinceramente que cada um de nós é a realização do universo. Nós, eu não falo só os seres humanos, eu falo qualquer coisa que exista no universo, que estava presente lá naquilo que a gente chama de Big Bang. Então, a gente tentar sair um pouco desse consciente coletivo que gera as pessoas, né? Esse medo, essa insegurança, esse medo de investir nos negócios, de Então, usar você encontrar projeto, formas novas de lidar com isso. E você meio se isolar dentro de um Não é otimismo se seu. isolar. Não Mas é isso. de repente criar um mundo Não. particular. Não é isso. É o que eu faço. Se eu me juntar. Quer dizer, isso é uma possibilidade, não tenha dúvida, uma possibilidade bem concreta. Mas é assim, é você olhar para isso de um outro jeito. É ter uma outra ótica, entendeu? É você dizer, tá, isso aqui é um problema, como é que eu posso lidar com ele? Sim, então, se afastar, sair do consciente coletivo. Eu tenho medo um pouco dessa coisa de todo mundo pensar
negativo o tempo inteiro e você entrar Tá. nessa onda. Então, assim, eu podia até contar uma história agora, bem interessante, mas assim, eu não sei se a gente tem tempo para tanta a gente coisa. nunca tem. Esse é o problema. Desculpa, gente, perdão, mas seria uma história para ilustrar essa questão, que a evolução de todos os seres, ela é quântica mesmo, no sentido assim, quando um grupo de seres daquela situação, ou daquela espécie, seja lá o que for, encontra uma solução, essa solução ela é gerada para todos os indivíduos da espécie. Né? Então é muito isso. Se a gente entrar nessa relação de que, ai meu Deus, olha que coisa horrível, né? Nós vamos ficar no horrível e vamos ficar nisso. Agora, se eu disser, tá, o que eu vou fazer com esse horrível aqui? Eu posso cortar o cabelo dele, eu posso tirar essa ponta, o que eu posso fazer disso? Eu estou tentando encontrar soluções criativas para o problema. E é isso que vai resolver o problema. Tá? Então, dá para você viver em paz. Paz, na verdade, ela não é ausência de conflito. Né? A paz, ao contrário, ela é a maneira como você vai lidar com seus conflitos. Pacificamente. Alá Gandhi. Né? Elizabeth Carvalho de Faria. Aliás, primeiro mandar um beijo para Elizabeth, que outro dia ela me escreveu que ela perdeu o programa de Ilha Grande e ela falou que ela grava os meus programas quando ela sabe que ela não vai poder assistir. Gente, eu achei o máximo isso. Muito obrigada, Elizabeth. Quando eu precisar também, eu vou atrás de você, se eu precisar de algum programa. E ela tinha perdido, não tinha conseguido assistir Ilha Grande. Todos os meus programas, eles estão no YouTube, no canal que eu tenho. É só clicar Renata Queiroga no YouTube. E vai aparecer um monte de vídeo. Se você colocar barra e o assunto que você quer, por exemplo, Lena, vai aparecer um monte de Lena. Né? O bate-papo de sexta-feira vai aparecer um monte. Os de turismo, Ilha Grande, Fernando de Noronha, Natal, Orlando, México, tudo vai aparecendo. Todos os assuntos estão lá, tá? O de Ilha Grande deve ir ainda essa semana, ainda não foi. Então, a Elizabeth, ela fala de falta de consideração. Se gera impaciência muito. Claro. Total. Olha, Claro. eu respondendo já. Mas é óbvio, você está muito certa. Não, mas eu só vou explicar o que leia, ela mas tá então, falando. leia a pergunta para eu, a colocação. Ou vice-versa, né? A impaciência gera essa falta de consideração. Porque ela vê isso hoje generalizado em todo... Nem quando ela vai no consultório, no supermercado. A falta de... Eu acho que é o olhar para o outro que falta hoje, né? A gente não se enxerga mais, sai... vai embora e faz o que você quer sem ver se o outro está feliz ou não. É a falta de consideração mesmo, é a falta de... Não sei, eu acho que é isso que ela quis dizer, Então, assim, a colocação dela é que a falta de consideração gera impaciência, ou se o contrário. Também, se a gente gera falta de consideração. Cauã, olha só, cola e coloca no final, tá bom? Então tá, daí você só me avisa para terminar antes. Ele entendeu. Eu que não. Mas eles entendem o que Mas eu eu não preciso falar. entender também, tá tudo certo. Então, a questão é a seguinte, consideração, ela tem a ver com algumas questões. Primeiro, o respeito a você, né? Claro, eu acho que você está muito correta quando você diz assim, a gente perdeu o respeito pelo outro. Eu acho que é isso né? que ela quis dizer. E tem a ver com uma segunda questão, que eu chamo de educação, né? A educação, ela não é só você, ela diz respeito ao trato do outro, como eu me trato e como eu trato o outro. Eu me educo não só para ser politicamente correto, né? Eu me educo para ter uma boa relação com as pessoas, é diferente. Porque eu dependo disso, e você também, cada um de nós, e tudo que nós pudermos fazer depende de uma boa relação com as coisas. Porque se eu não tiver uma boa relação com as coisas, eu vou ter o pior delas. Então, assim, a desconsideração, a impaciência, o estresse, a raiva, sei lá, mais o quê, né? Vamos ter que parar, né? Não, pode contar, que eu já dei o recado para ele, eu falo, tá. A falo raiva, em códigos. Tudo isso é uma forma de eu desconsiderar o outro. Porque assim, se eu tiver com raiva de ti, não adianta eu falar contigo, porque você não vai me ver. Você vai ver o ódio que você tem de mim. Você me projeta na sua raiva, né? Então, desconsiderar o outro é fazer isso, é eu projetar você na minha raiva, não naquilo que você pode contribuir, de fato, para que nós possamos ser felizes. Então, eu vou juntar com a
pergunta da Mônica Rosa dos Santos. Falar nisso, só para quem me perguntou do trauma foi a Solange Fátima Palma, tá? Beijo para você. Agora a Mônica Rosa, ela fala da ansiedade em nível máximo. Se atrapalha o sono, o trabalho, que será nível máximo? Primeiro Olha, eu entendo que é bem e tem grande. a ver com o que você falou agora dessa. O burnout é isso. Então, aí do burnout. e é legal que a Beth Teixeira também falou da síndrome de burnout. Tinha muitos amigos de profissão entrando em licença médica por conta disso. Muitos bancários entram em pedem licença por conta do burnout. O burnout, a ansiedade em excesso, a exacerbação desses sentimentos negativos, eles dizem de uma coisa que eu considero a coisa mais importante no ser humano, que é a desconexão com a sua alma. Quando você começa a ir no caminho daquilo que todo mundo tem que fazer e desconsiderar o que você de fato quer fazer, porque você pode fazer um caminho completamente diferente e chegar no mesmo lugar, né? A felicidade, ela não tem como característica que eu preciso fazer daquele jeito. Eu posso ser feliz de qualquer jeito, né? E esses dias eu até escrevi uma coisa lá, se alguém quiser vai lá no Face, está lá escrito uma coisa que de repente apareceu, que tem a ver com isso. Que é assim, a gente acaba criando tantas dificuldades para ser feliz. Acho que você botou no teu coisa. Eu compartilhei. A gente acaba criando tantas dificuldades que a felicidade tem que ser assim, 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 que a gente perde de vista de que as coisas são perfeitas como elas são, né? Então, todas essas questões ligadas à ansiedade, ao estresse, elas querem dizer, na verdade, assim, tua alma está desconectada de você, você já não se encanta mais com essa vida que você está levando. Ela não te provoca mais, ela não te dá encantamento, ela não te deixa mais feliz, ela não te traz serenidade, você só faz por causa do dinheiro, por mais nada, para manter a sua vida, para ir. Nós temos que manter a nossa vida, é óbvio, claro, meu Deus, eu não sou contra isso, mas fazer daquele jeito que não tem mais sentido, que não tem mais conexão, na verdade é pior do que morrer. Porque morrer, pelo menos, você vai encontrar alguma coisa que você não sabia o que era antes. Eu tenho que ir embora, mas como que faz para se conectar de novo com a alma? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não, às vezes não dá. Às vezes não dá, é verdade. Às vezes não dá. Aí você vai olhar para você bem quietinho, tirar o sapato, ficar de frente ao mar, olhar para a lua, entrar em contato com a natureza, pisar na terra e dizer o que está me faltando. E olhar assim, o que eu desejo? Qual é o meu desejo? Primeira pergunta de todas, você quer se conectar com a tua alma? Olha qual é o teu verdadeiro desejo. E eu garanto para vocês que ele não é sexual, tá? É outra coisa. E vocês deixem a resposta vir. Mas voltem para a natureza. Começa lá. Viu? Vamos tirar o sapato? Todo mundo? Vamos agora? Tá vendo? Por isso que eu amo trazer a Lena aqui. Espero que vocês tenham podido aproveitar da mesma maneira que eu consegui absorver dela hoje e ter aproveitado um pouquinho comigo. Muito obrigada. Gratidão. Muita. Muito obrigada a vocês que passaram esse tempinho da sua tarde comigo. Amanhã eu estou de volta. Amanhã é um programa bem legal também. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.